Eu prefiro ficar com o microfone na mão, mas eu vou sentar também. Ok, graças e paz, irmãos. Amém? Toda quarta, terça-feira do mês, essa terça-feira agora, dia 27, vai acontecer. Nós estamos reunindo pastores de muitos lugares do Brasil. Estamos esperando aí agora, quarta-feira, uma porção de pastores. Não sei quantos virão, mas eu creio que uns 50 pastores virão de praticamente todos os estados do Brasil. Estamos fazendo isso todo mês para buscarmos um entendimento sobre avivamento. E estamos buscando um avivamento. Nós fechamos a MCM, já tem um ano, que nós fechamos a MCM de manhã. Lá na MCM hoje tem aproximadamente, no escritório central, uns 100 obreiros. Fechamos, só fica alguém para atender o telefone, para ir buscar a face do Senhor por um avivamento, né? E as coisas estão acontecendo. Isso que o Weber falou, de fato, eu viajo toda semana por algum canto aí e há um mover por um avivamento no Brasil. Esse avivamento, irmãos, que vai acontecer agora, já está começando. Esse avivamento, ele não será visível. Não será através da mídia, nem nada. Será um avivamento, o avivamento dos 7.000, que não beijaram Baal, entendeu? Então, os 7.000 estão por aí, entendeu? Estão por aí. Você sabe o nome de algum deles? Não. A gente não sabe o nome deles, não precisa saber, né? Então, quando Elias ele surge no cenário, lá em 1 Reis 17, a Bíblia fala assim que Elias, o tesbita das regiões de Gileade, essa é a biografia dele, só isso, né? Só que esse homem, irmãos, ele chega ordenando que não chova por 3 anos e meio. A gente não sabe do ministério dele antes, não sabe da igreja dele, naquele tempo nem existia a igreja ainda, né? Não sabe nada sobre ele. Mas esse homem chega ordenando que não chova por 3 anos e meio. Ele ainda fala assim, segundo a minha palavra. Onde esse homem alcançou essa autoridade? Ele falou que não ia chover, mas parece que depois ele não ficou muito satisfeito. Ele falou assim, não vai cair nem orvalho. Pronto, nem orvalho, né? E a quem ele foi dar essa notícia? Ao rei. Ele não foi lá chegar, Acabe, eu estou precisando de um lote para construir minha igreja. Não foi, não. Não foi, não. Ele chegou lá para meter o dedo no nariz de Acabe, entendeu? E dizer, não vai chover. Esse homem, irmãos, onde ele estava? Esse homem estava escondido em Deus. Ele estava escondido em Deus. Nós precisamos de homens hoje, o Senhor precisa, que se escondam em Deus, que estejam escondidos em Deus. De onde veio a autoridade desse homem? Veio do seu relacionamento com o Senhor, escondido. Esse homem vem, irmãos, na minha igreja eu acho que ele não ia membrar, porque uma roupa esquisita, né? É todo complicado, com uma linguagem diferente, né? Então, não sei se eu aceitaria ele como membro da minha igreja, não. Mas ele tinha autoridade. Entendeu? Esse homem tinha autoridade em Deus para decretar que não ia chover por 3 anos e meio. Entendeu? Aí, irmãos, quando ele decreta,
Sabe, irmãos, eu creio num avivamento. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos mesmo, o momento final. Eu creio nisso. Não sei se Jesus vai voltar esse ano, ano que vem, daqui 5 anos, mas estamos vivendo o momento final. Nós estamos vivendo os dias de Elias. Então, irmãos, esse homem, quando para de chover e entra aquela seca, Acabe vai perseguir ele. E ele se esconde. Aliás, o esconderijo dele foi indicado pelo Senhor. Ele, você vai esconder lá naquele lugar, lá naquele ribeiro, fica lá. Eu vou cuidar de você lá. Então, ele aparece de onde? É um mistério. Mas ele aparece decretando algo muito importante para mudar a face da nação dele, para derrubar Baal, porque você vê que lá na frente Baal cai mesmo, não é? Agora, ele se esconde lá no ribeiro. Irmãos, quando ele se esconde no ribeiro, o que ele ficou fazendo lá? Tomando Coca-Cola o dia inteiro, não foi? Não é? Quais as notícias que ele recebia? Olha, Jezabel matou aquele profeta lá, seu amigo. Jezabel acabou de cortar o pescoço dele. As notícias que ele recebia eram dessa natureza. Quantos profetas estão morrendo no Brasil, irmãos? Homens que ontem eram homens ungidos de caráter e que hoje o dinheiro, assim, o amor ao dinheiro comprou eles. Eu posso testemunhar isso, eu estou vendo. Jezabel continua a mesma, matando profetas. Mas o que Elias estava fazendo lá, irmãos? Elias estava escondido. Ninguém sabia dele ali. Elias estava escondido em Deus. E como Elias vivia, o corvo trazia comida para ele. Irmãos, em um avivamento, nós começamos a viver o sobrenatural. O corvo trazia comida para ele. Olha, irmãos, se você não depender do corvo, você está fora do propósito de Deus. A fé nos diz que nós precisamos depender todos os dias do sobrenatural. Entendeu? O corvo trazia o lanche de manhã, mas será que ele ia voltar à tarde para trazer de novo? Entendeu, irmãos? Nós precisamos disso. Eu me lembro que, eu falo isso depois. Então, Elias estava ali, escondido em Deus. Esse homem viveu escondido, buscando a queda daquele sistema, daquele tempo, daquela época, entendeu? Não através da política, mas através da intercessão. Através da intercessão, entendeu, irmãos? Agora, o ribeiro começa a secar. Fazer o quê? O ribeiro está secando. O corvo continua trazendo a comida, mas o ribeiro está secando, não chove. O que eu vou fazer agora? O que muitos estão fazendo agora? Estão furando cisternas rotas. O ribeiro está secando, não tem mais azeite. Eles estão lá tentando que esse ribeiro gere pelo menos uma água meio suja, meio lamacenta. Não. Procure ouvir o Senhor. Ele vai dar a direção. Aí o Senhor fala assim, agora você vai lá para Sarepta, eu vou falar para uma viúva lá. Não, ele fala assim, a hora que ele falou, o que o Senhor falou para ele, eu ordenei a uma viúva que sustente você lá. Eu ordenei. Aí ele foi. Chegou lá, estava com sede. Aí ele chegou assim, a viúva catando uns cavacos. Ele falou, o Senhor falou que você vai me sustentar aqui. Estou com fome, estou com sede.
E a mulher falou, não, dessa vez, profeta, acho que você não falou não, porque eu só tenho uma refeição, a gente vai comer e vai morrer, eu e meu filho. Irmãos, olha o que acontece agora. Ela tinha um resto de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, só isso que ela tinha. Essa viúva, irmãos, é a igreja hoje. Essa viúva é a figura exata da igreja no dia de hoje. Essa viúva só tem uma pequena refeição e vai morrer, e está morrendo. Está morrendo, irmãos. Então, o que salvou, porque quando ele chega lá, irmãos, ela faz um pequeno bolo para ele, e qual foi o resultado? A farinha da panela não faltou. O azeite também não acabou. Agora, irmãos, eles eram 3 para comer. E onde ficou Elias? Onde Elias estava? Escondido no sótão da viúva. Acabe estava procurando por ele até nas nações vizinhas. Acabe procurando por ele. Então agora, irmãos, ele precisava de fé para cada refeição. Porque agora fez o lanche, a farinha comeu que tinha, eram 3 pessoas agora, não é? Mas será que para tarde ou para amanhã cedo vai ter farinha de novo? Em um avivamento, irmãos, o sobrenatural se manifesta de modo muito evidente, entendeu? Muito evidente. Irmãos, sabe, se nós quisermos alcançar um avivamento no Brasil, há um preço a ser pago. Esse avivamento virá através daqueles que estão escondidos em Deus. Sabe quanto tempo Elias ficou lá? Perto de 3 anos. Perto de 3 anos. E Deus, ele intercedendo pela queda de Baal, de Jezabel. 3 anos ali, irmãos, em intercessão, escondido. Esse homem viveu escondido. Escondido em Deus. Há um lugar, irmãos, que é o nosso lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse é o nosso lugar. Esse é o lugar da nossa habitação. É onde Elias estava, ele descobriu esse lugar. Ele não estava preocupado se ia ter farinha à tarde, de novo na panela, ou azeite na... Ele não estava nem aí com isso. Ele sabia que ia ter, e se não tivesse, para ele era a mesma coisa. Ele não estava preocupado se ia ter a farinha de novo ou não, mas ele estava escondido em Deus, irmãos. Eu estava na Somália em fevereiro, e era impossível comer aquela comida lá no interior da Somália. Cheguei lá, primeira visita que eu recebi, um hotelzinho muito simples, e foi a visita do prefeito da cidade. E ele falou assim para mim, ele foi lá para me visitar e dizer isso. Ele falou, olha, primeiro ele colocou 6 soldados com metralhadoras para cuidar de mim, com muita bala, muita. Aquilo é muito, eu nunca aconteceu daquele jeito, um negócio esquisito, aquele só 24 horas cuidando de mim ali, tanta bala, nunca vi, isso, todo o corpo cheio de, sabe? Mas eu não podia negar aquilo, era uma ordem do prefeito. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, olha, enquanto você estiver aqui nos limites da cidade de uns 40 mil habitantes mais ou menos, ele falou assim, eu vou tentar que você continue vivo. Mas se você sair fora dos limites da cidade, eu não garanto nada para você.
Não posso te garantir nada. Irmãos, o Senhor quer nos conduzir um momento de insegurança. Perder todo o nosso, sabe, um lugar que você fica, você só tem Ele. E Ele é mais que suficiente. Ele é mais que suficiente, irmãos. Então, assim, quando João e Tiago, irmão dele, estavam pescando, o Senhor falou assim, eles estavam consertando as redes, Jesus chamou eles. Eles saíram do barco na mesma hora. Diz que no mesmo instante, Mateus 4 diz que no mesmo instante, eles deixaram o barco. Você quer um avivamento na sua vida? Tem que deixar o barco. Tem que deixar esse lugar seguro que você tem. Sabe? Se tiver farinha na panela, tá bom. Se não tiver, tá bom também. Entendeu? É aquele momento aquela situação de insegurança. Aparente insegurança. Um dia, irmãos, tinha um profeta. Esse profeta, ele podia comprar passagem para Nínive ou para Tarsis. Ele decidiu comprar passagem para Tarsis. Ele é livre, ele era livre. Deus não obriga você. Mas Deus quer que você saia do barco. Se você quiser viver uma vida sobrenatural, saber conhecer o sobrenatural de Deus. Irmãos, esse profeta, sabe o que aconteceu com ele? Ele estava dormindo, o navio quase afundando. E lá no porão do navio, lá dormindo, diz a Bíblia, profundamente. Descansa, meu irmão. Sai desse lugar seguro. O profeta falou para Davi, sai desse lugar seguro. Sai daí. Sai do barco. Anda sobre as águas, eu te seguro. Se eu quiser alcançar um avivamento na minha vida, eu vou pedir que ninguém chupe chiclete, por favor, nem tome água. Então, irmãos, Jonas, sabe o que ele falou? Ele não tinha muita ideia, não. Ele falou, me lança no mar aí, senão vai afundar tudo. Olha aqui, irmãos. Quando Jonas foi lançado no mar, naquele mar revolto, eu pergunto, qual o governo que ele tinha sobre ele mesmo? Ele tinha algum governo sobre o amanhã dele? É esse ponto que nós temos que chegar, irmãos. Sabe, irmãos? Não tem nenhum governo sobre nossa vida. Deixa que ele vai assumir tudo. Sabe? E se você fizer isso, irmão, te garanto, o azeite não vai acabar. Não vai acabar. Irmãos, é por isso que eu vou. É por isso que eu vou. Sabe por que eu vou? Eu vou porque eu sei que lá eu vou me encontrar com Ele. Lá eu sei que Ele está. Ele está aqui, mas Ele está. O que eu quero dizer para você é isso. Assim, Elias se escondeu. Se o povo trouxesse a comida, muito bem. Se não trouxesse, muito bem. Se tivesse água no ribeiro, muito bem. Se não tivesse, também, muito bem. O avivamento virá através daqueles que não têm governo sobre o seu amanhã. Há um lugar. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre esse lugar.
Abra comigo para Êxodo. Eu já volto. Êxodo 24. Há um lugar, irmãos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não há lugar mais seguro no universo. Não há. Esse é o meu lugar, esse é o seu lugar. A nossa habitação. Não é para, olha aqui, Êxodo 24, verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Fala para o seu irmão do lado: fica lá. Fica lá. Então a ordem dada a Moisés, veja o versículo seguinte, olha a conduta dele. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e, subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Olha para mim, veja o que ele fez. Ele levou a sério o que Deus falou. Arão, você e Ur fica cuidando aí, porque Jesus mandou a gente ficar lá, a gente não sabe nem se vai descer. Fica lá. Ele designou as pessoas para cuidar do povo. Fica lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, irmãos. Então, para alcançarmos um avivamento, irmãos, temos que conhecer esse lugar escondido. Aquele que se esconde. Aquele que habita onde? No esconderijo. Aquele que habita no esconderijo, aquele que se esconde. Ele precisa de homens e mulheres que se escondam. Isso tem um preço, irmãos. Nós não estamos de férias. Nós não estamos fazendo piquenique. Nós estamos buscando um avivamento. No Brasil. Virá. Um avivamento que vai mudar a face da nossa nação. Vai mudar. O Planalto vai ser santificado. O Congresso vai ser santificado. Virá. Se isso aconteceu na Inglaterra, se isso aconteceu nos Estados Unidos, se isso aconteceu em outros lugares, o Senhor não mudou, vai acontecer na nossa nação. Vai acontecer em nossa nação. Ele só precisa de homens que se escondam. De homens que não governem o seu amanhã. É disso que ele necessita, irmãos. Olha o que acontece agora. Um homem que estava no palácio, sempre tem, o Senhor tem sempre algum Daniel no palácio, sempre tem, sempre tem. Esse homem esconde 100 profetas. Jezabel estava matando todos eles. Ele esconde 100 profetas numas covas. Esses 100 profetas, irmãos, não tinha corvo para eles, não. Não tem corvo para todo mundo, não. Viu? Não tem, não. Esses 100 profetas estavam se alimentando de pão e água. Pão e água. Pão e água. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, pão e água, pão e água. E agora veja, irmãos, ir lá na casa da viúva.
era um bolo todo dia. 1 ano, 2 anos, comendo um bolo todo dia. Não era banquete, era um bolo. Não tinha bife, tinha bolo. Todo dia, todo dia. Você quer, tem um preço para pagar. Há um lugar, irmãos, há um lugar. Esse lugar é um lugar de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo habita num lugar de descanso. Esse lugar não é lugar de agitação, é lugar de descanso. Já pensou, você está debaixo da asa dele, você tem que preocupar com alguma coisa? Hã? Você tem que preocupar. Aí Jonas fala, me lança no mar. Pronto. Resolvido. Yeah. É. Sabe o que eu comi lá durante 5 dias que eu fiquei em Gurael, no interior da Somália? Eu levo uma jarrinha elétrica. Primeiro eu limpei o banheiro, estava horrível. Limpei o banheiro, estava tudo entupido, o vaso cheio de craca. Eu levo limão, eu levo alho, e lá eu consegui banana. Limpei tudo, como as cracas eram muito no vaso, eu levo uma colher e eu limpei com a colher que eu uso para fazer o chá. E só tinha, deixei o banheiro zerado, irmãos, zerado. Irmãos, como eu vou comer aquela comida? Carne de camelo, semi-crua, eu não vou comer aquilo, não consigo. Leite de camelo, irmão, já é cheio de doença, não vou comer, não vou beber aquele leite. Lá não tem vaca. Então eu consegui umas bananas nanica. Banana nanica faz mal para mim, não digere. É a única que tinha lá. Mas eu descobri que se eu cozinhasse a banana, e a garrafa é assim, é baixinha, eu tinha que cozinhar um lado, virar e cozinhar do outro. Depois eu amassava a banana com açúcar e passei com aquilo 5 dias. Foi banquete, irmãos. A insegurança me aproxima de Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos conhecer esse lugar. Esse lugar, o esconderijo do Altíssimo. Nesse lugar, eu vou experimentar, eu vou usufruir da santidade dele. Não vai ser necessário o pastor pregar para mim que eu não posso ver o Gugu e que o Faustão não sei o quê, não precisa. Eu estou usufruindo a santidade dele. Sabe, irmãos, nesse lugar eu vou conhecer a glória dele. Olha o que acontece aqui no texto que eu li. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Pronto. A nuvem do Senhor está lá.
A glória, o Shekinah está lá. É disso que eu preciso. Sobe-me ao monte e fica lá. Nesse lugar, irmãos, eu vou entender o que é santidade. Eu vou conhecer os caminhos do Senhor nesse lugar. Elias viveu nesse lugar, irmãos. Jonas viveu nesse lugar. Ninguém morre antes da hora, não, irmãos. Preocupa não, sai do barco. Fala para o seu irmão aí, sai do barco. Quando, assim, a graça de Deus, Davi fala que a sua graça é melhor do que a vida, não é que ele não fala isso? Lembra que ele falou isso no Salmo 63? A graça de Deus, irmãos, nesse lugar, ela flui, ela jorra, jorra. Porque você está nesse lugar, onde você conhece a santidade dEle, você usufrui da santidade dEle. Como você usufruir da santidade dEle, você não se tornar santo quanto Ele é santo, você vai se tornar santo, porque você está se alimentando da santidade dEle. E você vai conhecer, sabe o quê? Olha aqui no capítulo 25 de Êxodo, versículo 22. Ali virei a ti. Olha aí. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Você quer? Acerca de tudo que eu ordenar para os filhos de Israel, você quer receber assim a revelação que flui, é nesse lugar. Sobe-me ao monte e fica lá. Esse não é um lugar para você dar uma passadinha por ele, não, irmãos. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Com muitos crentes que eles querem, de coração eles querem. De coração eles querem. Olha aqui comigo no capítulo 30, depois vamos voltar. 30 de Êxodo. Olha aí comigo. Porque antes de eu ler o texto, deixa eu dar aqui rapidamente um pano de fundo para alguém que talvez não vai entender muito bem o que eu vou ler. O Senhor deu um modelo de um tabernáculo para Moisés que tinha o átrio, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos. No santo dos santos ficava a arca. Guarda isso. No lugar santo é a antessala do santo dos santos. Enquanto você está no átrio, você passou, assim, o tabernáculo tinha 3 portas: a porta do caminho, a porta da verdade e a porta da vida. A porta da vida entrava para os santos santos. Então, quando você se converteu, você passou pela porta do caminho, você entrou no átrio. Você teve uma experiência de salvação, você nasceu de novo. Só que aqui, irmãos, no átrio, a luz que banha o átrio é luz natural, é a luz do sol. Você ainda depende muito do natural. Quando você caminha mais um pouco, eu no intensivo dou aula bem longa sobre esse assunto. Quando você caminha mais um pouco, você chega no lugar santo. O lugar santo ele é coberto de cortinas. Não tem mais a luz natural. Tem a luz do candelabro. Agora você guiado pela luz da palavra.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Agora você está ali no lugar santo, só que se você caminhar mais, passar pela porta da vida, aí você está perante a arca. O que eu vou ler agora é alguém que está no lugar santo. Ele caminhou, ele quer um avivamento, mas ele está no lugar santo. Olha o versículo, Êxodo 30, verso 6. Porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sob o testemunho, onde me avistarei contigo. O lugar santo é apenas um lugar para uma entrevista com ele, é uma passada. Só que muitos chegam ali e não prosseguem. Aliás, a maioria fica lá no átrio. A maioria fica no átrio. Porque para chegar aqui, tem que santificar. Passa por uma bacia de bronze. Bronze na Bíblia significa duas coisas. Significa juízo e significa restrição. Agora você está restringido. Você agora saiu do barco. Você caminhou, você já está restringido para fazer somente o que o Senhor quer que você faça. Você está agora inteiramente nas mãos do Senhor. E agora você está num processo de contínua santificação. Só que esse lugar está aqui, ó. É um lugar para uma entrevista. Só dá uma passadinha por lá. Vai em frente. Chega até a arca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é perante a arca. Aquele que habita, então você vai, por isso o Senhor falou, fica lá, Moisés, fica lá. Esse não é um lugar para você ir e voltar, é um lugar para ficar, permanecer lá. Você pode estar nesse lugar dentro do avião, no aeroporto, tomando banho. Você pode estar nesse lugar guiando o seu carro, fica lá. Um dia o Senhor falou para Elias, agora vai encontrar com Acabe de novo. Vai encontrar com Acabe de novo. E ele sai. Só que ele encontra primeiro com Obadias. E Obadias fica muito preocupado, porque Obadias fala para o seu patrão aí que eu tô a fim de encontrar ele de novo. Estou a fim de encontrar ele de novo. Aí Obadias fica muito preocupado, porque ele fala, mas eu não sei quem vai para outro que canto. Você vai? Eu vou falar com o rei, depois você chega aqui, você sumiu, algum carro de fogo levou você para algum canto. Aí ele foi até Acabe, falou, Acabe, olha o que ele falou, Acabe, vai chover. Agora vai chover, mas primeiro, você vai reunir os seus profetas, os profetas de Baal, lá em cima daquela montanha lá, ó. A gente vai conversar lá em cima. A gente vai conversar lá em cima daquela montanha. O profeta ordenou a Acabe. O profeta não está aqui para pedir favor para o rei. O profeta está aqui para meter o dedo no nariz do rei, se for preciso, irmão. E você conhece a história? Você sabe o que aconteceu? Os profetas de Baal ficaram desde a manhã até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, até a hora do sacrifício da tarde. Nada aconteceu. Inclusive Elias falou, não, tenta mais um pouco, quem sabe ele está com dor de barriga. Ele falou, desse jeito.
Quem sabe ele tá e tal, entendeu? É. Bah, ó. Irmãos, Deus precisa de homens com autoridade. É disso que Ele precisa. Homens com autoridade. Só que os homens, para terem autoridade, precisam se esconder. Precisam se esconder. É disso que Ele precisa. Um dia, irmãos, abra aqui comigo para Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. Olha aqui comigo. Olha para mim, irmãos. Abre Ezequiel 4, mas não vamos ler ainda. Olha para mim. Irmão, vamos deixar de conversa fiada. Vamos deixar de conversa fiada. Tem um preço para ser pago. Viu? Tem um preço para ser pago. Por isso, irmãos, Deus precisa de homens que têm fibra, caráter. O caráter se forma no deserto. Ali que a têmpera do profeta se forma, é no deserto. É no lugar que tem ventos fortes. O vento forte forma o caráter do profeta. Ali tem escorpiões, tem cascavel. É isso. Esse é o lugar do profeta, irmãos. É ali que o profeta se forma. Olha esse profeta aqui. Olha esse profeta aqui, irmãos. Escute o que eu vou ler. Versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Vou pôr aqui Goiânia. Põe cerco contra ela, contra todos os seus inimigos. Edifica contra ela fortificações. Levanta contra ela tranqueiras. E põe contra ela arraiais e ariete em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto e assim será cercada e cercarás. Ele está falando aqui de intercessão, irmãos, pela cidade. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Irmãos, Deus está precisando de homens que assumam o pecado da cidade, em intercessão profunda. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás do teu lado direito. Irmãos, olha para mim. 390 dias deitado do lado esquerdo, intercedendo pela cidade. Tem um preço, irmãos. Tem um preço a ser pago. Se você quer um avivamento, nós queremos Goiânia para Jesus, tem um preço a ser pago. Tomar a iniquidade da cidade sobre nós. O pecado da cidade está aqui, irmãos. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a cidade, a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada um por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas. Eis que te prenderei com cordas. Assim não te voltarás de um lado para outro, até que os dias do teu cerco se cumpram. Tem um preço, irmãos. A autoridade ministerial tem um preço. A autoridade ministerial tem um preço.
Olha aqui adiante comigo, no capítulo 24 de Ezequiel. Olha aqui. Verso 24, 16. Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Geme em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante. Mete as tuas sandálias nos pés. Não cubras os bigodes. E não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã. À tarde morreu minha mulher. Ele perdeu a esposa. Jesus matou ela. Jesus matou ela. Ele não podia chorar, não. Ele não podia chorar, não. Mas quando nós chegamos, irmãos, sabe o que o Senhor precisa? É de homens e mulheres com autoridade ministerial, que saíram do barco, que se lançaram nas águas revoltas, que se alimentaram desse pouquinho de farinha que tinha na panela. É disso que o Senhor precisa, irmãos, para trazer um avivamento que assuma os pecados dessa cidade. Só que, irmãos, olha o que acontece agora. Um dia está lá na frente, não vamos abrir não, o tempo está terminando. Um dia, o Espírito do Senhor pega esse homem, levanta pelos cabelos e leva esse homem a um vale cheio de ossos, muito secos. E o Senhor pergunta a Ezequiel: podem reviver esses ossos? Ele responde: Senhor, tu sabes? Ele fala: então profetiza. Aleluia! Profetiza sobre esses ossos. Aleluia! Profetiza. Ele começou a profetizar. Os ossos começaram a se unir a outros ossos. Começaram a se unir. Deus precisa de homens com autoridade ministerial. Os ossos podem reviver. Eles podem reviver. Eles podem reviver. Eles podem reviver. Mas Deus precisa de homens com autoridade ministerial. Homens que saíram do barco. Homens que comeram farinha, ano após ano. Homens que não têm governo sobre seu dia de amanhã. Deus te disse, Samuel: meu filho, você está brincando comigo. Eu não sou Deus de brincadeira. Eu te chamei, mas você não me ouviu. Você está debaixo do meu juízo, porque você não me ouviu. Levante-se, meu filho. Você veio aqui hoje, porque eu te levanto hoje. Eu te levanto agora. Três anos comendo farinha com um pouquinho de azeite. Esse homem estava escondido. Deus precisa de homens e mulheres que se escondam. Vamos ficar em pé.
Segura na mão do irmão da direita e da esquerda, levanta a mão dele e começa a falar em línguas. Ariando robodara baba 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 baba. Shonde que te parabacoto roboro boro 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 boro. Sondere bacatara bara 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 bara. Robodoro boro corolo roboro boro. Levanta sua voz em outras línguas. Marie que tu parande bali barre que no barre di bar que bionder nabio drabla. Shela bara baba 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 kitara bara 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 bara. Tipala mama 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 robodo robo robo. Espírito de Deus está separando uma geração de intercessores nesse lugar. Espírito de Deus está lançando sobre esse lugar um chamado de 24 horas de oração. 24 horas de oração. Uns vão orar 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Outros vão orar 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã. 11 da manhã, 12 da manhã, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. Deus está levantando aqui uma geração que vai orar, que vai se esconder no Espírito. Lamando roclo probe baba 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 yedo robodara baba baba. Temando coto robodo roclo prondo loborodo roborodo rebara.
Xarabababababá. Amém. Faz assim com as suas mãos. Um dia Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre 70 anciãos. Eu nem sei quantas pessoas tem aqui, talvez 70. Nem sei quantas, mas eu sinto que Deus está tirando do Espírito que está sobre Cristo Jesus nessa obra e colocando na cabeça de cada um aqui. Você foi escolhido para estar aqui essa noite. Levanta suas mãos. Tem um azeite caindo na tua cabeça. Tem um azeite caindo na tua cabeça. Eu vou chamar o azeite do esconderijo. O azeite da dependência. O azeite da obediência. O azeite da presença. Elias disse para Acabe: o Deus cuja face eu estou. Calamando recebe, irmão, recebe. Você vai ter mais graça para orar em línguas a partir de hoje. Você vai ter mais graça para jejuar a partir de hoje. A palavra de Deus nunca mais será o mesmo livro para você. Você vai se assustar com as revelações. Você vai se assustar com o pão quente do céu que vai penetrar o seu espírito. Madueri bal brobodorobo coroloroporundo rebadarabacaralabarando ropotu rebadarabará. Cliponabio do baricranto nergebio trababababachel panik. Namio crobodorobo shidalabacotorobo cro. Irmãos, a igreja está aberta 24 horas. Ela está aberta 24 horas. Entregue 1 ou 2 horas do seu dia, ou da sua madrugada, ou da sua tarde, e venha orar. Venha gerar avivamento. Vamos orar um pelos outros. Põe a mão no ombro do seu irmão, ora por ele. Fala: Senhor, dá graça para o meu irmão se entregar na oração. Ora pelo teu irmão. Nós precisamos de graça.
Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós te louvamos porque a própria palavra nos dá força para entrar nela, e nós decidimos entrar. Em nome de Jesus. Quantos foram abençoados, dê um forte aplauso à palavra do Senhor. Amém.